No vídeo de hoje, nós vamos aprender a como descansar no Senhor usando a oração. Então, esse vídeo é para você que às vezes se sente ansioso, se sente preocupado, ou às vezes não consegue esperar o Senhor fazer para receber as coisas que Deus tem na sua vida, que você quer colocar a mão no meio, quer fazer antes de Deus e fica preocupado com tudo isso, fica ansioso, às vezes sente até na sua carne, às vezes angústia, palpitação no coração, entende? Ou às vezes você simplesmente não consegue descansar em Deus. Esse vídeo é para você, nós vamos ver pela palavra como colocar em nossas orações aquilo que vai nos ajudar a descansar em Deus. Então fique comigo até o final do vídeo. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Luiz Gustavo e como nós vimos anteriormente, nós vamos conversar sobre como descansar no Senhor. E hoje nós vamos ver como usar a oração para nós descansarmos em Deus. Então, quando a gente não descansa em Deus, realmente é um grande problema, porque vai nos dar ansiedade, porque quando nós não descansamos em Deus, nós não conseguimos esperar Deus fazer. Então nós queremos fazer, nós queremos que o tempo aconteça muito mais rápido do que o normal, do que o tempo de Deus. Então a gente fica com ansiedade, a gente fica com preocupação, e às vezes isso até atinge a nossa carne, nós ficamos ansiosos, nosso coração acelera, a gente fica com falta de ar e todos aqueles sintomas que a ansiedade produz em nós. E fora isso, que quando nós não estamos num lugar de descanso em Deus, a gente não consegue usufruir e ver a beleza da vida enquanto nós estamos vivendo. Porque às vezes aquilo que nós estamos esperando em Deus, aquilo que nós estamos pedindo, vai acontecer assim. Mas para isso acontecer leva um período de, vamos supor, um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos. Então vamos supor que você está pedindo uma bênção para o Senhor, mas para Deus vai demorar 3 anos para acontecer. Imagine que você fique esses 3 anos com ansiedade, com preocupação, você não consegue dormir, fica ansioso, e depois desses 3 anos Deus ele libera sobre a sua vida. Então você passou 3 anos sofrendo à toa, porque Deus já tinha definido que daria depois de 3 anos. Então, em outros casos pode ser um tempo mais curto, outras coisas podem ser um tempo maior, dependendo daquilo que Deus ele quer fazer na sua vida, entende? Mas o que eu quero dizer é que, imagina que demorasse os mesmos 3 anos, mas que você, esses 3 anos, você descansasse em Deus, que você depositasse nele a sua confiança, que você colocasse em orações as suas preocupações, entende? Então seria os 3 anos, mas não seria mais de sofrimento, de ansiedade e preocupação. Seria 3 anos de confiança, andando em fé e esperando no Senhor. Você vê como é totalmente diferente? Então, nós andarmos no descanso do Senhor, nós demonstramos para Deus que nós confiamos nele e que nós esperamos o tempo dele. Porque a ansiedade nada mais é do que a diferença do tempo que você queria que acontecesse para a diferença do tempo de Deus. Porque a gente é muito ansioso, a gente quer que aconteça agora, quer que aconteça para ontem, mas Deus ele nos prepara, ele nos molda, ele capacita o nosso ambiente para receber aquilo que nós vamos receber dele, entende? Então Deus ele é muito cuidadoso, mas para isso nós devemos entender o tempo de Deus e para isso nós devemos descansar em Deus, porque às vezes o tempo de Deus demora muito mais do que o nosso tempo em querer receber, entende? Então descansar no Senhor é muito importante e se torna um grande problema se a gente não consegue colocar em prática. Mas como nós vamos conseguir entrar no descanso de Deus usando a oração? E antes de nós vermos isso, segundo a palavra, nós devemos entender que para nós entrarmos no descanso de Deus exige algo, exige esforço. Eu sei que parece meio contraditório que para você descansar você precisa se esforçar, mas é o que diz a palavra em Hebreus 4:11, que diz assim, ó: esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Entende? Então nós devemos descansar em Deus, mas isso exige esforço, requer esforço da nossa parte, porque é fácil para o ser humano querer fazer, não esperar no Senhor para fazer as coisas e já colocar a mão, entende? E nós ficarmos ansiosos e preocupados, então isso é muito fácil para a gente. O difícil é a gente descansar. Por isso que exige esforço da nossa parte, exige esforço para nós esperarmos no Senhor e nós descansarmos nele e demonstrarmos confiança nele. Então, em primeiro lugar, saiba que vai exigir o teu esforço. Não é simplesmente você orar e agora vai. Não, realmente vai exigir um pouco do seu esforço para você continuar orando, para você descansar no Senhor,
quando vinha a ansiedade, a preocupação em relação a algo, você escolher entrar no descanso do Senhor, entende? Então, em primeiro lugar, que você tenha em sua mente que você deve se esforçar para entrar no descanso de Deus. Além de ser um esforço, também é um dever da nossa parte nós entrarmos no descanso de Deus. É um dever nós não estarmos ansiosos. Está em Filipenses 4:6 e a palavra de Deus diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, na parte A do versículo, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é uma ordenança. Ele não está falando, é bom que vocês não estejam ansiosos. Não, ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, é o nosso dever não estar ansioso. Então, e o contrário de estar ansioso é nós estarmos no descanso de Deus, confiando naquele que nos cuida, entende? E o passo a passo, o de como nós colocarmos em oração e nós entrarmos no descanso de Deus, também está nesse versículo. Eu não sei se você percebeu, mas tem 3 coisas que nós devemos colocar em nossas orações que vai nos ajudar a não estar ansiosos. Que é assim, ó. Vamos ler novamente. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, como? Pela oração, súplica, com ação de graças. Então você percebe essas 3 coisas que diz ali no versículo? Oração, súplica e ação de graça. Então agora a gente vai ver como colocar cada uma em nossas orações. Depois dele falar que a gente não pode ficar ansioso, que a gente não deve ficar ansioso, ele fala que nós devemos colocar conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. E isso em 3 formatos: com oração, súplica e ação de graças. E o que é cada uma delas? É muito simples. A oração, o que é? A oração nada mais é do que a conversa com Deus. É a sua oração diante do Pai. Você coloca diante dele aquilo que tem te deixado ansioso, aquilo que tem te deixado preocupado, aquilo que tem tirado você do descanso do Senhor. Você coloca diante dele, porque a oração é isso. A oração nada mais é do que uma conversa de você com o Pai. Você colocar diante dele aquilo que está te causando ansiedade, aquilo que causa a sua preocupação. Você colocar com oração aquilo que te preocupa em oração. Você conversar realmente com o Pai. O segundo ponto que ele diz ali é a súplica. Você deve pedir ao Pai, que você deve suplicar, clamar ao Pai. Tem um versículo em Salmos que diz assim: clamei a ti e tu me saraste, tu me curaste. Entende? Nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos suplicar a Ele, colocar os nossos pedidos diante dEle, porque às vezes a gente só não recebe, porque às vezes a gente não está pedindo insistentemente, corretamente, todos os dias, entende? Mateus 7,7 diz, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á, entende? Então nós devemos colocar diante de Deus as nossas súplicas, aquilo que é importante para nós, aquilo que nos causa ansiedade e preocupação, coloque diante do Senhor. E às vezes isso está nos impedindo de entrar no descanso de Deus. E às vezes a gente só vai receber quando a gente entrar no descanso de Deus. Então coloque diante de Deus também em súplicas. E em terceiro, ele fala sobre ação de graças. O que é ação de graças? É como se fosse um momento em que você vai dar graças a Deus. Você vai agradecer por coisas na sua vida. E eu acho isso maravilhoso, porque a psicologia ela recomenda isso para quem vai consultar com um psicólogo. Se você tem ansiedade, ele vai recomendar que você tenha um tempo de gratidão. Você, às vezes, tem alguns psicólogos que recomendam que você escreva no papel, por exemplo, eles falam lá 3 coisas que você é grato e você escreve toda manhã. Entende? Isso gera no nosso cérebro e também no nosso espírito. Nós temos coisas que nós devemos ser gratos a Deus. Então a gratidão é como se fosse uma valorização daquilo que a gente possui. E quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, a gente esquece tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que as pessoas fazem por nós e a gente foca somente naquilo que a gente não possui, somente naquilo que está nos dando problema. Então, a ação de graças, você dedicar um tempo de agradecimento a Deus. Você, Pai, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, eu te agradeço pela vida da minha família, por toda a provisão que o Senhor tem dado. Então, você tirar um tempo para agradecer o Senhor vai gerar na sua alma que Deus é um Deus que cuida, que Deus é um Deus que faz, e vai abrir os seus olhos para ver que Deus já faz na sua vida. Quando nós estamos gratos a Deus, a gente começa a enxergar que Deus ele já faz na nossa vida, que Deus ele provê, que Deus ele cuida, entende? Então o momento de gratidão em nossas orações é muito importante. E quando nós colocamos essas 3 coisas em prática, nossas orações diariamente, seja dia ou noite,
você conversa com Deus, coloca diante dele aquilo que te preocupa, quando você suplica ao Senhor aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado você do descanso de Deus, e quando você agradece ao Senhor, segundo a palavra, nós vamos entrar mais facilmente no descanso do Senhor. A nossa ansiedade e preocupação deve sair. E eu acredito no poder da palavra. Então, se aqui está escrito que nós não devemos ficar ansiosos, e depois ele dá essas 3 coisas como se fosse uma ferramenta para nós não estarmos ansiosos e entrarmos no descanso de Deus, creia de todo o seu coração e coloque isso em prática todos os dias, até você entrar no descanso do Senhor, porque você deve se esforçar para entrar nesse descanso de Deus. E outra coisa que me ajudou muito em relação a entrar no descanso de Deus e deixar de lado toda a ansiedade é a palavra que está em 1 Pedro 5,7, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é uma outra coisa que você pode colocar em prática na sua oração. Por exemplo, eu faço assim, quando eu estou ansioso, quando eu vejo que eu vou ficar preocupado com algo, eu falo assim para Deus, seja em qualquer momento, seja na rua, seja em casa, seja na oração, eu falo assim: Deus, eu lanço em Ti toda a minha ansiedade e toda a minha preocupação. Então é como se eu estivesse jogando para Deus tudo aquilo de ruim que tem me afligido. Eu falo: Deus, eu lanço em Ti toda a minha preocupação e ansiedade. É como se eu tirasse um peso de mim e jogasse diante de Deus. Como se eu colocasse aos cuidados de Deus aquilo que tem me afligido, aquilo que tem me preocupado, entende? Então, quando você se sentir ansioso, diga isso para Deus, fala: Deus, eu lanço em Ti toda a minha preocupação e toda a minha ansiedade. E se você quiser colocar aquilo que tem te deixado preocupado e ansioso, coloque diante de Deus, entende? Então, se você colocar isso em prática, aquilo que nós lemos da oração e também isso de lançar ao Senhor a nossa ansiedade e preocupação, nós vamos entrar muito mais facilmente num lugar de descanso em Deus. Porque quando nós confiamos no Senhor, porque quando nós colocamos a palavra dele em prática, nós vivemos aquilo que ele promete. Então, que você possa usufruir do descanso de Deus. E não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Então, que Deus abençoe, que você consiga entrar no descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém.